para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Podem se assentar com uma salva de palmas bem alegre para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nesta passagem vamos aprender que quando aceitamos a Jesus na nossa vida, quando cremos na sua palavra, quando nos convertemos a Ele e agora temos o Espírito Santo em nós, fazemos parte agora da igreja do Senhor Jesus, a gente começa a andar de uma nova forma, a gente começa a ter uma nova vida, não porque pela nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, pela graça de Deus derramada sobre nós. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que os gentios são todo povo que não faz parte de Israel, todo povo que não faz parte da nação de Israel, mas também os gentios, na palavra de Deus, ela dá mais ênfase a um povo que é alienado de Deus, não conhece a Deus, é rebelde a Deus. Nós, por exemplo, um dia fomos gentios, amém? Mas agora nós somos servos de Deus, somos cristãos, servimos a Jesus. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso exemplo, Ele é que nos ensina a andar na verdade, na justiça e na santidade. E a nossa base, a nossa bússola nessa vida e nessa caminhada, que vai durar até que Deus nos leve ou que Ele venha nos buscar, é a palavra de Deus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, revela para nós verdades que vão servir de base para a fé do cristão, para a fé da igreja. A gente vê no capítulo 1, Deus, o apóstolo Paulo, pela revelação de Deus dada a ele escreveu como Deus Pai, o Deus Filho Jesus e o Espírito Santo se organizaram para cumprir com o plano da salvação. Amém? No capítulo 2, a gente vê a transformação que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, opera na nossa vida. A gente vê também que Deus também operou a nível internacional, vamos dizer assim, um nível global. Por quê? Porque antes as promessas da salvação em Deus estavam reveladas apenas a Israel, mas Deus não queria salvar apenas Israel. Aquilo lá era só o ponto de partida para o projeto de Deus, para o desenrolar do plano de Deus. Então o que Deus queria era salvar toda a humanidade, porque toda a humanidade herdou o pecado de Adão. Então Deus, justo que é, maravilhoso que é, também queria salvar os outros povos. Amém? No capítulo 3, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está fazendo menção da sua vocação, do seu ministério como mensageiro de Deus, trazendo o Evangelho. Pelo poder do Evangelho, ele vê conversões, ele vê Deus operando o seu poder, Deus operando conforme a sua graça sobre a vida das pessoas. Ele faz também uma oração às igrejas de Éfeso, e no capítulo 4, dos versículos 1 ao 16, a gente vê que Deus nos salvou, não para a gente ficar sentado em um banco, não apenas ouvindo a palavra de Deus todos os domingos, mas Deus deu a cada um de nós, cada um de vocês, um ofício, um ministério: doutor, evangelista, profeta, mestre, que é doutor, né? Pastor e apóstolo, mensageiro de Deus. Deus deu a cada um de nós um ministério. Deus confiou a cada um de vocês
almas que devem ser alcançadas pelo Evangelho através da vida de vocês. Deus confiou a vocês esse encargo. Deus não salvou vocês. Jesus não morreu naquela cruz apenas para perdoar e apagar os seus pecados. Jesus subiu aos céus e não derramou o Espírito Santo apenas para que a gente ficasse sentado esperando a vida passar e nós se encontrarmos com eles. Deus derramou o seu Espírito. Jesus morreu naquela cruz para que a gente pudesse ser instrumento de salvação nessa terra, para libertar aqueles que estão cativos, salvar aqueles que estão perdidos, alcançar com a luz do Evangelho aqueles que estão em trevas. Aleluia. E aqui no versículo 17 ao 32, o apóstolo Paulo vai falar da santidade cristã. Ele vai falar da nossa nova maneira de viver, de andar. Como que o cristão agora convertido, que antes de conhecer a Jesus, tinha a sua vida no pecado, seguindo o curso do mundo, seguindo o que o mundo pregava, o que era bom, o que era certo, o que era justo. Antes a pessoa vivia segundo os seus sentimentos, segundo as suas emoções, segundo os seus desejos carnais, segundo os seus pecados, e também vivia conforme a vontade de Satanás e do diabo, que operava na vida desta pessoa. Mas agora, o crente transformado pelo Espírito Santo de Deus, o crente regenerado, crendo no Evangelho, crendo em Jesus, ele tem uma nova forma de andar. E é o que o apóstolo Paulo vai ensinar. O apóstolo Paulo começa dizendo: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na verdade, na vaidade do seu sentido. O que ele estava falando aqui? Ele estava falando que aqui eu estou falando, e Deus é testemunha disso, e eu sou testemunha do Senhor, que vocês não devem mais viver como vocês viviam antes, como os outros gentios, que andam na vaidade do seu sentido, que andam na maneira vã dos seus sentimentos, que andam na maneira inútil daquilo que eles sentem, do que eles desejam. Agora o cristão não vive mais pelos seus desejos da carne. O cristão agora vai viver direcionado pela vontade de Deus, operado pelo Espírito Santo, e em obediência a esse mesmo Espírito. Aleluia. No versículo 18 vai falar, e essa é a primeira característica, irmãos, andar na vaidade do seu sentido é a primeira característica de quando nós éramos do mundo. Nós andamos na vaidade dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Quando sentíamos vontade de pecar, pecamos à vontade. Quando sentimos vontade de fazer algo que claramente era imoral, claramente era injusto, a gente não colocava freio, a gente fazia o que queríamos fazer. Agora, a segunda característica de uma pessoa longe de Deus, eles têm o entendimento em trevas, que é essa palavra complicada, entenebrecidos no entendimento. Eles têm o seu entendimento em trevas, ele tem o seu entendimento no escuro, porque a luz do Evangelho não brilhou na vida dele ainda, a luz do Evangelho não entrou no seu coração ainda, o Espírito Santo, ele não operou ainda no coração desta pessoa. Ele tem o entendimento das coisas em trevas. Se ele deseja cometer a injustiça, ele vai cometer a injustiça, porque para ele é isso que é a justiça. Se ele deseja fazer algo imoral, ele vai fazer aquilo que é imoral. Por quê? Porque ele tem o entendimento em trevas, ele tem o entendimento preso ainda no poder do pecado, nas garras do diabo. Aleluia. Na terceira coisa, separados da vida de Deus. Quando a pessoa não conhece a Deus, ela anda segundo os seus desejos, segundo as suas impulsões. Ela tem o entendimento na escuridão do pecado, na escuridão da vontade de Satanás. Ela anda separada de Deus.
ela anda separada da vida de Deus. Uma pessoa longe de Deus, ela não tem a verdadeira vida. Uma pessoa longe de Deus, ela não está com a fonte da vida, que é Jesus. Uma pessoa que não segue, que tem ainda o seu entendimento preso no pecado, preso na vontade de Satanás, nos seus desígnios, e quando ela anda segundo a vontade dos seus desejos pecaminosos, ela está longe de Deus. Ela não tem a vida de Deus. Mas quem aqui tem a vida de Deus, dê glória ao nosso bom e maravilhoso Deus, porque Ele nos resgatou para a sua luz. Aleluia. Nós temos a vida agora, porque vivemos na presença de Deus, porque temos a presença de Deus, o Espírito Santo habitando no nosso interior. Por onde quer que andamos, nós estamos na luz. Nós temos essa vida pulsando dentro da gente. Aleluia. E as pessoas, elas seguem os seus desejos, seguem os seus pecados, elas têm a compreensão delas nas trevas, elas andam separadas da vida de Deus, porque pela ignorância que há neles, ela anda por ignorância. Ignorância de quê? Ignorância da verdade. Uma vida longe de Deus é uma vida longe da verdade. Uma vida sem o Evangelho é uma vida longe da verdade. Ela anda na ignorância, ela anda pensando, ela é a própria bússola dela, só que ela anda como um cego apalpando. Nós não, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a presença de Deus para nos guiar. A gente não anda perdido. Quando a gente tem um problema e precisa de uma solução, nós nos ajoelhamos, clamamos ao nosso Deus, Ele se manifesta e nos dá a direção certa. Ele é a nossa luz, a palavra dele é a nossa luz, o Espírito Santo ilumina o nosso caminhar. Aleluia. E elas andam na ignorância, elas não têm o entendimento, porque elas não têm a palavra de Deus como bússola. Elas são cegas, elas andam por causa da dureza do coração delas. Se você ler os evangelhos, a parábola do semeador e da semente, a gente tem os 4 tipos de solo. E Jesus, ele vai explicar aos seus discípulos o que é o solo que tem as aves vêm e roubam a semente. A semente lá é a palavra de Deus, o solo é o coração da pessoa, e as aves que roubam a semente e comem é o diabo que vem e rouba. É uma pessoa que, ela, pela incredulidade dela, ela ouve aqui uma pessoa pregando, ela recebe a mensagem, só que ela sai daqui do mesmo jeito que entrou. Ela não guarda a palavra no coração dela, ela não guarda a palavra para praticar na casa dela, para ver uma mudança, uma transformação. Ela vem, ela ouve como se fosse um cinema, escuta, passa daqui, sai por aqui e nada mudou. Mas nós não, nós recebemos a mensagem de Deus, nós acreditamos no Salvador Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo e nós temos a verdade agora para nos guiar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se há por acaso alguém aqui nessa noite que ainda não creu no Salvador Jesus Cristo, não tem a palavra de Deus como a sua bússola nessa vida, se você está longe de Deus nessa noite, eu te peço que você escute essa mensagem e no final se arrependa, reconheça seus erros e se volte para Deus, porque é Ele que é a fonte da vida, é Ele que é a fonte da esperança, é Ele que é a fonte daquilo que você precisa para a sua vida. Não é dinheiro, não é fama, não é companheiros, não é amigos. Você precisa da presença de Deus primariamente. Aleluia. Glória a Deus. Não saia daqui com a mensagem e esqueça quando sair por essas portas. Saia daqui com a pregação no coração. Guarde aquilo que edificou a tua alma e vive essa mensagem, essa palavra. Amém? É ela que nos dá sustância, é ela que nos dá força, é ela que nos dá esperança, é ela que renova nossas forças.
Glória a Deus. Não seja incrédulo, creia na mensagem do Evangelho, creia que Jesus morreu pelos teus pecados, creia que Jesus derramou o seu Espírito Santo na igreja, e esse mesmo Espírito que está operando e falando conosco nessa noite. Aleluia, glória a Deus. No versículo 20, continuando, pela dureza do coração deles, os quais, no versículo 19, havendo perdido todo o sentimento. Aqui não é sentimento de tristeza, ou mágoa, ou raiva. Aqui é mais os sentidos mesmo. A pessoa no pecado, a pessoa com o entendimento nas trevas, a pessoa sem a vida que Deus dá, a pessoa na ignorância, a pessoa na sua incredulidade, na dureza do seu coração, ela vive segundo as suas vontades, porque ela perde o sentido. Quem nos dá o sentido, quem nos dá a clareza moral, quem nos dá o entendimento do que é certo e errado, quem nos dá essa forma de viver que é em santidade, em justiça e em verdade, quem é que puxa, nós sentimos uma voz dentro de nós quando fazemos um erro, é o Espírito Santo. Mas essas pessoas longe de Deus, essas pessoas sem a luz do Evangelho, essas pessoas sem o Espírito Santo, elas andam perdidas nos seus sentidos. Elas apalpam, mas não sentem. Elas andam, mas não sabem para onde. Elas veem, mas não sabem o que. Elas falam de qualquer jeito. Elas ouvem qualquer coisa. Elas não têm filtro. Elas vivem segundo os seus desejos, segundo o que o diabo colocar no coração dela, ela faz. Segundo os desejos da sua carne, ela vive, porque ela perdeu os sentidos. Se entregam à dissolução. Elas se entregam a toda sorte de imundícia. Elas se entregam a toda sorte de pecado. Elas se entregam a toda sorte de injustiça, de sujeira. Elas sujam o seu corpo, elas sujam sua mente, elas sujam a sua mente ouvindo coisas imorais, elas sujam suas mentes, seu coração, sua alma, elas mancham sua alma assistindo coisas imorais, elas mancham o seu corpo cometendo atos imorais, atos ilícitos. Por quê? Porque elas perderam os sentidos, porque elas têm um coração duro, porque elas estão na ignorância, porque elas estão separadas de Deus, porque elas têm um entendimento em trevas e porque eles andam segundo os seus desejos. Aleluia. E com isso, com avidez, continuando no versículo 19, com avidez, com desejo, com vontade, com sede, com fome, elas continuam cometendo toda sorte de impureza. Porque para o mundo, a impureza, para o mundo, segundo o sistema mundano, segundo o que prega o mundo, aquilo que é impureza para Deus é normal para o mundo. Só que o cristão, o salvo, com o Espírito Santo, que segue a palavra de Deus, aquilo que os mundanos fazem, para ele é impureza. Aquilo que os mundanos fazem, para ele é injustiça. Ele consegue discernir a injustiça da justiça. Ele consegue discernir aquele que tem um bom caráter do mau caráter. Ele consegue discernir, fazer aquilo que agrada a Deus. Porque a sua bússola agora não é mais os seus desejos, os seus pecados, mas é Deus, um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus puro, que não há engano, que não mente. Aleluia. Porque cremos neste Deus, porque Ele é luz. Não importa em que lugar você cometa um erro, Ele vê. Não importa se você fez ou se você pensou, Ele sabe. Porque Ele é onipresente, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar. Não adianta você tentar esconder seus atos de injustiça. Não adianta justificar os seus atos de injustiça. Você, como cristão, tem um Deus que será ou seu juiz ou seu advogado. Aleluia, Deus. Temos esse Deus que é luz. Por Ele estar na nossa vida, Ele revela aquilo que é errado.
O mundo foge da presença de Deus porque suas obras são más. O cristão reconheceu o seu pecado na sua antiga vida e se voltou agora para o Deus de luz, porque ele se cansou de viver na injustiça, porque a injustiça traz consequências para o corpo, para a alma, para o espírito, para a família, para as finanças, para toda a área da nossa vida. E o ser humano em si, ele deseja cometer toda sorte de injustiça. Mas Jesus se entregou naquela cruz para dar a salvação para nós. Basta que cremos na sua palavra. Basta que aceitamos como o único e suficiente Salvador. Basta que cremos que temos o Espírito Santo em nós. Basta que nós seguimos a sua palavra e buscamos algo agradar. Aleluia! Basta que nós sejamos fiel a Ele. E Deus nos dá a graça, e Deus nos dá a unção, e Deus nos dá o poder para pisar na cabeça do diabo, para vencer o pecado e para vencer o mundo. Quando eu estou falando do mundo, claro que eu estou falando das obras do mundo e as pessoas que cometem. Mas nós não estamos aqui para odiar aqueles que estão no mundo, porque um dia nós fomos essas pessoas e por misericórdia alcançamos a salvação. Por misericórdia alcançamos a graça de Deus. Nós agora somos instrumentos de Deus, como luzes para ir em meio às trevas, para trazer aqueles que estão em trevas para a luz de Deus. E através do que, Diácono Jonathan? Através da pregação da palavra de Deus, através de um testemunho fiel de um servo de Deus de verdade, através do poder e da unção do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, o apóstolo Paulo, no versículo 20, ele vai falar o mais. Vocês não têm que viver como aqueles gentios, que vivem segundo a vaidade do seu sentido, que têm um entendimento em trevas, que são separados de Deus, que são ignorantes da verdade, que são duros de coração, que cometem, que têm os seus sentidos perdidos, que se entregam à dissolução e cometem toda sorte de impureza. Irmãos, como se Paulo estivesse falando para a igreja, irmãos, mas vocês não aprenderam assim de Cristo, porque realmente Cristo mudou a nossa vida, porque Jesus, quando Ele apareceu na nossa vida, Ele nos mostrou o que é a salvação, Ele nos mostrou o que é a verdadeira justiça, Ele nos mostrou a verdade, porque Ele mesmo é a verdade. Glória a Deus. Jesus nos ensina a caminhar conforme a vontade de Deus, o nosso Salvador Cristo Jesus. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Paulo está chamando a atenção para os cristãos, para a igreja, falando: vocês não aprenderam essas coisas de Cristo, vocês aprenderam e foram ensinados a verdade que se encontra em Jesus. Em Jesus não há perca de sentido, em Jesus há ganho de sentido. Em Jesus não há perca de vida com Deus, em Jesus há ganho de vida com Deus. Em Jesus não há seguir a vaidade dos nossos desejos carnais, mas há o desejo de viver em santidade, justiça e verdade. Em Jesus não há trevas na nossa compreensão, Ele traz à luz o entendimento da sua palavra e vontade. Aleluia. Em Jesus, Ele nos dá a graça para vencer o nosso adversário. Versículo 22
o apóstolo Paulo agora vai falar de uma nova forma de andar. Ele já falou no versículo 17 ao 19 da antiga forma de viver, da antiga forma de andar na vida. Agora ele vai falar da nova forma de andar, de viver. Versículo 22. Que, quanto ao trato passado, fazendo referência à antiga vida, a forma de viver antiga, vocês agora devem se despojar do velho homem. Aqui dá um entendimento de que a nossa antiga forma de viver, nossos antigos costumes, as palavras que saíam da nossa boca, as brincadeiras imorais que nós brincávamos antes, o antigo entendimento das coisas que agora nós não temos mais, porque fomos iluminados com a palavra de Deus. Ele está falando agora, igreja, vocês têm que deixar esses trapos antigos, vocês têm que tirar de vocês essa roupa antiga, porque agora não faz parte mais de vocês. O passado de vocês não diz mais respeito a vocês. Eu travei na cruz os seus pecados, eu derramei o Espírito para te dar poder e libertação, eu operei em ti salvação e mudança de vida. Agora que vocês receberam o conhecimento e entendimento de Jesus, vocês têm que deixar essa antiga roupa, esse velho homem, e vocês têm que fazer o que, igreja? Versículo 24: se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia, glória a Deus. Só para pegar algumas referências, mostrar para vocês algumas referências no própria carta aos Efésios. Esse se vestir de novo homem, que segundo Deus é criado, ou seja, Deus cria na nossa vida, com a presença dele, uma nova forma de viver, e nós temos que viver esta experiência com Deus. Esse é o novo nascimento. Esse é o momento em que você passa da treva para a luz. Esse é o momento em que você passa de uma antiga vida para uma nova vida em Deus, uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida para cumprir as obras que Deus preparou para a tua vida. Glória a Deus. Porque antes você vivia fazendo as obras de Satanás e sua vontade. Agora você vai viver uma nova vida com Deus. Você vai viver as obras que Jesus preparou para você. Glória a Deus. Esse se revestir do novo homem, a gente pode ver que Paulo já falou antes na carta de Efésios, no capítulo 12, versículo 10. Aleluia. Ele diz bem assim: porque somos feitura sua. Feituras de quem? De Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Porque agora o primeiro Adão foi feito do barro com as mãos de Deus, e Deus soprou o Espírito de vida. Mas hoje nós recebemos uma nova vida. Fomos a matéria-prima que nos refez. Foi o próprio Jesus Cristo. Ele foi usado por Deus para nos refazer, nos dar uma nova vida na presença dele. Aleluia. E nós fomos recriados, por assim dizer. Tivemos uma nova vida agora que Deus nos deu. Para quê, igreja? Para fazer as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou ler rapidinho e depois comentar também que no capítulo 2 ele desenvolve esse nascer de novo. A gente pode se questionar quando a gente vem
a gente é do mundo e conhecemos a Jesus, um belo dia nós ouvimos o Evangelho e acreditamos e decidimos aceitar este Jesus que salva, que cura, que batiza, que transforma, que abençoa, que faz milagres e faz o impossível se tornar possível, que restaura causas perdidas. Um dia nós escolhemos dar uma chance a esse Deus, diante de tantos deuses, diante de tantas ideias de homens. Nós desejamos, nós buscamos esse Jesus, e Ele foi fiel com a sua mensagem, porque Ele verdadeiramente é um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que batiza, um Deus que transforma, um Deus que muda a vida de homens e mulheres até o dia de hoje. Glória a Deus. No capítulo 2, ele vai falar dessa nova vida. Paulo, e vos vivificou, vos deu uma nova vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira. Nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos o castigo de Deus. Se nós morrêssemos sem Cristo, iríamos para o inferno. Mas olha aqui no versículo 4 o que Deus fez na nossa vida. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu a salvação pela graça por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Aleluia. Isso é o que Deus operou na nossa vida quando nós acreditamos no Evangelho. É isso que Deus operou na nossa vida. Mas Jonathan, eu recebi o Evangelho, mas eu continuo morando na mesma casa. Passo por lutas, problemas, tento ser fiel a Deus de todos os jeitos, sigo a palavra de Deus, ando em santidade, busco a verdade, busco ser justo com todos, busco não maltratar a minha família, busco não maltratar o meu próximo. Não mudei de casa, minha família anda meio que mais ou menos, não mudei de cidade, não houve grandes mudanças externas. Aí que a gente se engana, porque na obra da cruz Deus fez algo grandioso, e o apóstolo Paulo vai falar aqui no versículo 11: portanto lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Aqui ele está falando dos judeus. Nós éramos gentios, nós não éramos judeus, não tínhamos as promessas, não tínhamos Deus na nossa vida. Que, versículo 12, Paulo continua: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não temos esperança e sem Deus no mundo. E agora o agir de Deus na nossa vida. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Agora a gente não está mais longe de Cristo, a gente está perto de Deus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade,
isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. De dois povos Deus na cruz criou um só povo, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, nós não somos mais estranhos, nós não somos mais pessoas sem uma casa, sem uma família. Agora nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Nós estávamos longe de Deus, mas agora fomos trazidos para perto de Deus. Estávamos sem Deus, agora nós temos Deus conosco. Não tínhamos vida, agora Deus nos deu uma vida. Aleluia. Andávamos cegos, sem sentido em trevas, agora nós temos uma luz que nunca se apaga e que vai brilhando, brilhando, brilhando. E naquele grande dia veremos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá nos buscar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Oh, glória, glória, glória. Deus é maravilhoso. Aleluia, Senhor da glória. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, Aleluia. que se corrompe pelas concupiscências do engano. Paulo estava falando, a antiga vida de vocês não é mais para vocês. Os vícios que vocês eram escravos não faz parte mais de vocês. Aleluia. Agora vocês têm um Deus, agora vocês têm um Salvador, agora vocês têm um Libertador, agora vocês têm o Deus verdadeiro, todo-poderoso. Aleluia. Que transforma, que muda, que liberta, que salva. Glória a Deus. E Ele está vivo. Ele morreu por nós, mas ressuscitou e está vivo. Aleluia, Jesus. Creia no poder de Deus na tua vida. Creia no poder do Evangelho na tua vida e na tua casa, na tua família. Creia no poder da obra de Jesus Cristo na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mude de vida. Mude sua maneira de pensar, seu coração. Jesus já cumpriu a sua obra. Aleluia. Deixa a graça do Espírito invadir tua vida. Deixa a graça do Espírito Santo agir na tua casa. Aleluia. Deixa o poder de Deus invadir a tua família. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Agora nós somos nova criatura. Agora nós somos um novo homem, nova mulher. Agora nós somos nova criação. Glória a Deus. E Jesus, que é justo, que é santo, que é verdadeiro, é Ele que está presente na nossa vida. E isso tem que se refletir na nossa forma
forma de viver e de agir. Aleluia. Na nossa forma de reagir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por que eu tenho essa responsabilidade? Porque Jesus morreu no meu lugar. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus enviou o seu Espírito. Glória a Deus. Porque Deus se revelou a nós. Aleluia. Eu tenho que deixar de mentir. Aleluia. Eu tenho que falar a verdade com o meu próximo. Glória a Deus. Porque Jesus me ensinou a servir ao outro. Jesus me ensinou que o maior diante de Deus é o menor, aquele que serve. Aleluia. Aquele que reconhece suas limitações, aquele que reconhece a sua necessidade da graça de Deus. Só podemos mudar de vida se reconhecemos as nossas debilidades. Só podemos mudar de vida se nós reconhecemos que sem Deus nós não conseguimos viver em justiça e santidade. Nós só podemos mudar de vida quando reconhecemos o quão pecador nós somos. Que Deus revele para a sua igreja o quão miserável somos sem a sua presença. Que Deus revele aos mais velhos e aos jovens. Que Deus se revele. Que Deus revela esta verdade aos nossos corações. O quão miserável nós somos sem Deus. O quão pequeno nós somos sem a sua presença. Aleluia. O quão perdidos nós somos sem a sua luz. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque somos membros uns dos outros. É por isso que eu tenho que deixar de mentir e falar a verdade. É porque o meu irmão, eu dependo do meu irmão para o meu crescimento. É porque sem o meu irmão, se eu cair, eu não consigo me levantar. É porque sem o meu irmão, no momento difícil, eu preciso de um conselho. Se ele não estiver por perto, eu me sinto perdido. Eu necessito, porque a graça de Deus se manifesta também através dos outros. É por isso que eu tenho que deixar de mentir e falar a verdade com o meu próximo. É por isso que eu tenho que honrar ao meu próximo mais do que as minhas próprias coisas. É por isso que aquilo que pertence ao outro eu tenho que tomar conta como se fosse meu. Aleluia. Foi o que Jesus ensinou. Jesus era o Cristo, Jesus era o Salvador, Jesus era Deus. E Ele se abaixou para lavar os pés dos seus discípulos, para ensinar que não importa o quão grande você seja, tenha humildade em você, e você será a igreja de verdade. Aleluia. Você não precisa. Jesus não deixou de ser Deus quando Ele se prostrou para lavar os pés dos discípulos. Jesus não deixou de ser verdade quando Ele se prostrou para limpar a sujeira do pé dos discípulos. Ele não deixou de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não deixou de ser o leão da tribo de Judá. Ele não deixou de ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não deixou de ser Deus. Aleluia. Glória a Deus. Somos membros de igreja. Eu sou um membro. Não adianta eu estar aqui pregando, saber pregar, estudar a palavra de Deus para pregar, se vocês não estiverem aqui. Não vale de nada eu estar na porta se não tiver ninguém para entrar por aquelas portas. Não
Não serve de nada um obreiro passar com salva se vocês, igreja, não estiverem aqui. Somos ligados pelo mesmo Espírito. Precisamos um dos outros. Essa igreja não se sustenta sozinha. Aleluia. Ela depende de vocês financeiramente, em orações. Aleluia. Irei terminar de ler o texto e vou entregar minha oportunidade. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muitos de nós dizemos: eu vou me irar e vou pecar, porque o meu filho e minha filha fez isso, porque o meu marido e minha mulher deixou de fazer isso. Eu vou irar, eu vou mostrar mesmo que isso aí, eu que mando. Mas não, é aí que o cristão mais se engana, para depois ir orar, jejuar e pedir perdão. Talvez você vai estar ferindo um coração que você nunca vai conseguir conquistar mais. Aleluia. Não deis lugar ao diabo. Por isso que nós podemos se irar, mas nós não devemos pecar na nossa ira, porque a gente dá lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, seja honesto, fazendo com as mãos o que é bom, porque roubar é ruim, mal, e só sabe que é mal quem tem Deus na vida, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Porque eu vou me privar de falar palavras indecentes, para dar graça aos que ouvem, porque a graça de Deus também se opera nas tuas palavras. Aleluia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Essa é a palavra de Deus nessa noite. Agradeço pela oportunidade de nos ouvir. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor da Glória, quando diante da Tua presença, Senhor Deus Pai querido, eis aqui a Tua igreja, Senhor Jesus amado, que recebeu, Senhor Deus Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus. Vai jogando por terra, Senhor Deus Pai, todo embaraço, Senhor Deus Pai querido. Deus, que cada dia, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Tu possa, Senhor Deus Pai querido, nos edificar na Tua palavra, Senhor Jesus amado. Pai querido e Senhor da glória, vai tirando todo embaraço, Senhor Jesus amado. Vai jogando por terra, Senhor Deus Pai querido e Senhor da glória, todo mal, Senhor Deus Pai, que tem impedido, Senhor Jesus amado, da gente, Senhor Deus Pai, se edificar na Tua presença, Pai querido. Toda palavra, Senhor Deus Pai querido, que tem empatado, Senhor Deus Pai, palavra de maldição, oração contrária, Senhor Deus Pai querido, que venha cair por terra nessa noite, Senhor Jesus amado. Pai querido e Senhor da glória, vai jogando por terra todo mal, Senhor Jesus amado, toda doença, Senhor Deus Pai querido, lançado, Senhor Deus Pai, contra cada um de nós, Senhor Jesus amado. Vai jogando por terra, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai querido e Senhor da glória, vai tirando todo embaraço, todo impedimento, Senhor Deus Pai querido, que possamos, Senhor Deus Pai, fazer a Tua vontade, Senhor Jesus amado, que nós possamos, Senhor Jesus amado, andar, Senhor Deus Pai querido, no caminho estreito, Senhor Jesus amado, em nome de Jesus, Pai querido, que nós possamos, Senhor Deus Pai querido, seguir a Tua vontade, Senhor Deus Pai, como o Teu servo acabou de pregar, Senhor Jesus amado, que nós possamos fazer o Teu querer, Senhor Jesus amado, não aquilo que nos apraz, Senhor Deus
Pai querido, mas que nós possamos, Senhor Jesus amado, andar, Senhor Deus Pai querido, sobre a tua vontade e o teu querer, Senhor Jesus amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Alguém quer se reconciliar nesta noite, ou quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Aleluia. Não tem ninguém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou chamar aqui a Cledenice, aleluia. Nós vamos orar por ela, aleluia. Está enferma. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido a você